Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Baía de Todos os Santos. Mistérios e belezas de um paraíso que conquistou os primeiros colonizadores e, há mais de 500 anos, seduz o Brasil. 56 ilhas de águas mansas e cheias de vida. Refúgio das baleias que escapam do frio. Berçário das sardinhas que matam a fome das famílias. Catadoras de mariscos e o tesouro que brota da lama. Homens do mar e do vento. E o doce vai e vem dos saveiros que já carregaram a riqueza do Brasil colonial. Vilas isoladas que são fontes de juventude. Engenhos e prisões que resistem ao tempo. A cidade construída pelos escravos. O Brasil mestiço e a admirável harmonia entre as religiões. Vamos embarcar juntos nesta aventura. O programa desta noite é uma coprodução do Globo Repórter com a Rede Bahia, afiliada da TV Globo. Um recanto do mar que é o espelho de Salvador e que vai muito além dos cartões postais. Este cenário guarda segredos e muitas histórias. Baía de Todos os Santos. É aqui que as baleias dão espetáculo todos os anos. Parece que elas pulam de alegria, exibem força e beleza. É a última etapa da longa viagem para fugir do frio da Antártica. Não é à toa que a jubarte se reproduz no litoral baiano. Essas águas mornas se espalham por 1.200 quilômetros quadrados, um pedaço de mar quase do tamanho da cidade de São Paulo. Essa baía é uma fonte de generosidade, de fé, do pão de cada dia. E não é fácil escolher a mais bonita das 56 ilhas. Um vai e vem de pescadores. É a rotina movimentada da comunidade de Acupe. É sempre assim, maré secando e eles voltando depois da madrugada no mar. Aqui toda hora chega uma canoa da pescaria. Será que tem peixe aqui? Nem precisava perguntar. É difícil alguém chegar de canoa vazia. Pescada, polvina, bagre. Mas a pequena sardinha é a grande estrela dessas águas. Joselito e Edmilson são pescadores de sardinha. Quando o sol aparece, eles já estão no pesqueiro. Joselito diz que sabe qual é a manha para descobrir o melhor momento de lançar a sorte. Ele sente no ar. A gente sente o cheiro do peixe. Sente o cheiro do peixe? Sente o cheiro, o peixe cheira a melancia. Isso é curioso, eu não sabia que cardume de sardinha cheira a melancia. Por incrível que pareça. Antes do sol esquentar, eles começam a recolher a rede e tirar as sardinhas da malha. Desta vez, a pescaria não foi das melhores. Uns com pouca, outros com muita sorte. É a lógica da pescaria. Os colegas de Joselito voltaram com as canoas carregadas. E já tem gente aqui esperando para comprar sardinha. O interessante é que eles não vendem a sardinha pelo peso, não. É pela medida. E a medida é aquela ali, ó. Baldes de sardinha. Tem quantos litros é esse balde? 18 litros. 18 litros, dá quantos quilos mais ou menos? 13 quilos. Em tempos de fartura, o preço despenca. Hoje, o balde de sardinha saiu por R$20, R$ 1,50 o quilo. É o peixe mais consumido pelos baianos dessa região. Estamos no subúrbio ferroviário de Salvador. Este lugar, cheio de barcos e gente, é conhecido como o Porto da Sardinha. É um mercado de peixes muito procurado por famílias pobres da capital baiana. A sardinha é a nossa salvação. Quando a fome aperta, ela te socorre. É mesmo? É. Lá na sua casa... Eu como todo dia sardinha. Todo dia. Todo dia é assim, movimentado. Os pescadores não têm do que reclamar. Não sobra nada do que trazem nas canoas.
Muita gente que nem sabe pescar também tem a sardinha como principal alternativa de trabalho. Elas aqui estão tirando as escamas, as espinhas, tratando o peixe para vender só o filé. Aqui funciona um mercado de trabalho informal que dificilmente entra em crise. Aqui só não trabalha quem é preguiçoso, porque quem gosta de trabalhar, aqui tem trabalho. Você trata quantos quilos no dia? Num dia bom eu trato 150 quilos, 100 quilos, No dia ruim, 40, 30 quilos. você cobra quanto? R$1 por quilo. R$1? Dá para ganhar um dinheirinho, né? Dá sim. Cantando, conversando. Assim a caminhada fica mais leve. Enquanto os maridos vão para o mar pescar, elas pegam o rumo do mangue. São as marisqueiras da Bahia. Todo dia é isso, não? Todo dia. De segunda a segunda, de segunda a segunda. Não descansa nem um Não dia? descansa. Embaixo do sol e chuva. 5 quilômetros para ir, outros 5 para voltar. Muitas vezes, quando a maré seca, no amanhecer, por exemplo, elas pegam esse caminho ainda no escuro. Hoje, a maré vai ficar totalmente vazia no começo da tarde, mas elas precisam chegar antes para aproveitar bem o dia. Agora precisam apressar o passo. A maré não espera por ninguém. Quando ela seca, uma grande faixa de areia reaparece. É a área de trabalho. Olhos atentos e agilidade para aproveitar bem o tempo. Elas vão passando a colher e enxergando numa velocidade incrível os mariscos. Eu para achar um aqui, deu trabalho. Esse aqui é qual mesmo? Chumbinho. Chumbinho. Não é nada fácil a tarefa das marisqueiras. Para valer a pena tanto esforço, precisam desenterrar milhares de conchinhas. Por quanto a senhora vende um quilo do chumbinho? R$10. R$10? É, Aqui tem um 10 quilo? reais. Aonde? Aqui deve ter uns 150 gramas. Oxi, só É isso? de 150 a 200 gramas aí. 6 panelinhas dessa dá 1 quilo. 6 panelinhas? É, 6 panelinhas E dessa num dá dia a 1 senhora quilo. leva quantas panelas para casa? Aí a gente já sabe que 6 panelinhas dá 1 quilo, a gente se esforça para tirar 12, que a gente já sabe que é 2 quilos. E aí a senhora tem R$20. É garantido já para o sustento. Dona Jacira só não vem pro mangue quando fica doente. 65 anos. Era menina quando começou a mariscar. Aqui é uma mãe que Deus deixou pra gente. Não falta marisco? Nada. Nunca a senhora voltou para casa? Não, assim? de jeito nenhum. Pelo menos o dinheirinho aí. Criei meus 6 filhos. Hoje em dia ainda crio meus netos. Todo mundo Todo foi mundo sustentado aí com o marisco. marisco. Na Bahia, cerca de 20 mil mulheres trabalham nesse pedaço de chão, entre o mar e o mangue. São elas que abastecem o mercado dos moluscos. E que baiano não gosta de uma boa muqueca? Aurélio, dono de um restaurante na Ilha de Maré, está preparando uma pra gente. Muqueca de chumbinho, sururu, ostra, diversos mariscos bem fresquinhos. Para nós, donos de restaurante, ter essa oferta de frutos do mar fresquinhos na nossa porta é uma grande vantagem, é uma grande dádiva. É um prato colorido, cheiroso, apetitoso. Os sabores do mar são apenas o tempero desse tesouro de muitas histórias. A maior baía do Brasil surgiu quando a África se separou da América do Sul, há 100 milhões de anos. A descoberta tem quase a mesma idade do Brasil. Foi em 1501, durante uma expedição de reconhecimento comandada pelo navegador italiano Américo Vespúcio, a serviço de Portugal. Isso é maravilha, é uma baía imensa, dá para ter todas as esquadras do mundo. Aí qual é o dia? 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ela se torna a Baía de Todos os Santos. A Bahia tem muitos encantos e vamos descobrir mais um. Estamos chegando à Barra do Paraguaçu. 2 ruas apenas, menos de 50 moradores. Este é o menor vilarejo da Baía de Todos os Santos. Quem visita Barra do Paraguaçu tem a impressão de estar pisando num pedaço do paraíso. A vida aqui é bem sossegada. O tempo passa na velocidade do sol, sem nenhum compromisso com o relógio. Quem não gostaria de descansar alguns dias nesse lugar?
O silêncio, a brisa, a areia macia da praia deserta. Um presente de todos os santos. Boa tarde. Boa tarde. Oba, como vai a senhora? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Como é o nome da senhora? Eulina. Eulina. Dos Santos Andrade. Dona Eulina é a mais antiga moradora. Tem 86 anos. Ela só sai daqui quando precisa ir a Salvador, a 80 quilômetros. E quando chega lá, quer logo voltar. Não se acostuma com aquela agitação não, Dona Eulina? Não, que eu tô acostumada com a minha agitação. E essa agitação da senhora é o barulho do vento? É, do mar e os passarinhos. Né? É essa a sua agitação. Né? E quando a senhora está querendo tranquilidade, a senhora vai para Salvador. Sossego e trabalho. O povo da Bahia diz que esta é a receita da longevidade. Quem duvida precisa conhecer Dona Cadu, 96 anos, e uma vitalidade de dar inveja. A senhora ainda não cansou de trabalhar? Não, meu filho, não. Eu trabalho todos os dias. O dia que eu não trabalho, eu estou doente. Eu chego 5 horas da manhã. Fico encafifada no trabalho que me esqueço do almoço. É o dia inteiro sentadinha, amassando barro, fazendo panelas, pratos, frigideiras. Tá bonita essa frigideira. Ô, meu filho, aí para fazer uma muquequinha de peixe ou camarão, com uma pimentinha aí, imagina aí. De onde é que vem essa alegria toda que a senhora tem? Se eu viver triste, eu vou ficar velha, mais ligeiro, vou ficar doente. Então eu tenho que viver alegre. Dona Cadu é a ceramista mais admirada da Bahia de Todos os Santos. Tudo que ela produz é vendido nas feiras livres. E ainda há muito o que fazer. Alguém duvida? Eu estou com 96 anos, mas quem quer morrer tão cedo? Deus é mais, eu quero viver muito. E vai viver com fé em Deus, Dona Cadu. Com fé de Deus. Tá certo, Dona Cadu. A Bahia de tantas histórias é a mesma que inspira a alegria. O repertório elas vão improvisando pelo caminho. Os homens vão afinando o ritmo. Toda semana, pescadores e marisqueiras se juntam para festejar. Esta é Dona Eurides, a mais animada do grupo. Eu só estou acreditando porque estou aqui com a identidade dela. Olha só a data de nascimento. 10 de janeiro de 1915. Não parece não, mas Dona Eurides aqui já é uma centenária. Já e a senhora mesmo. ainda aguenta sambar, Dona Eu Eurides? aguento, meu filho, eu aguento que eu comecei a sambar foi com idade de 10 anos. Basta pinicar os pandeiros, maninha velha, já vai lá, vem cá e vambora viver. Vou dizer ao senhor, eu gosto do samba. Eu fui criada dentro do samba e pra mim, eu tenho assim no meu coração que eu vou morrer dentro do samba. É mesmo? Numa roda de samba? É, numa roda de samba. E Eurides, bispo do santo, vai morrer dentro do samba. E quando o meu cachorro sair, pode tocar o samba para as mulheres sambar. A viagem é uma promessa que eles cumprem numa pequena ilha da Bahia. É para agradecer a fartura que vem do mar, diante do cruzeiro e de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida encontrada no mangue. Depois da obrigação, a dança, o autêntico samba de roda. Essa tradição surgiu nas senzalas. É uma herança dos escravos. Na areia molhada, passos curtos e molejo no corpo. O resto é no improviso. Seria esta a receita da vitalidade de Dona Eurides? Samba tá na cabeça e no pé, mais no pé. E na cabeça pra gente saber o que é que tá tocando pra gente distribuir no pé. As sambadeiras, como gostam de ser chamadas, vivem celebrando o espírito feliz do povo da Bahia. O enigma da Ilha do Medo. Como explicar os estranhos sons que envolvem este lugar? É daqui a pouco. Na velocidade do vento, o saveiro vai deslizando nas águas.
O destemido companheiro da Baía de Todos os Santos já atravessou gerações, exibindo suas velas compridas e marinheiros habilidosos como o seu João. Cuidado aí, ó a vela aí. Ih, tem que mudar a posição, seu João. É a viagem toda assim, né, seu João? É assim, é. Tem que mudar de lado rápido, né? É, rápido. Se não fizer isso... Não fizer isso, toma escuta, vai embora. Manobras para não errar o caminho, pegar velocidade. Força para levantar o pano até o fim do mastro. Se hoje a vida deles já é de muito trabalho, imaginem antigamente. Era uma aventura pra lá de arriscada. Aquele tempo era escuro, então isso era no olho. Pegava o meio de caminho, nós não sabia quando é que ela vinha. Tempestade? Tempestade, aí metia a pique. Já naufragou alguma vez? 3 vezes já. Mas para o saveirista, nada é mais triste do que não poder navegar. Sem dinheiro para consertar o casco, Antônio vê apodrecendo no cais o velho companheiro que ainda sustenta a família dele. Eu não durmo de noite direito de ver a situação do meu barco, sem eu poder fazer nada. Eu já tenho uns 25 anos com ele já, navegando aí. Já criei meus filhos, tudo com ele aqui. É mesmo? E seu pai também, né? Criou? E criou a gente também em cima do barco aí. Até o vendaval, o mais veloz de todos os saveiros, está fora d'água, abandonado no cais de Maragogipe. Chegava primeiro que todo mundo. Saía quanto tempo? Saía com 1 hora. 1 hora depois? 1 hora depois. E passava por todo mundo no caminho? No caminho, todo mundo. Carregado de quê? De farinha. Para onde? Para Salvador, Mercado Modelo. Hoje eles carregam pedras, material de construção. E você cobra quanto numa carga dessa aí? R$500. 500 reais? É. E sobra quanto no final? R$160 é a parte que sobra para o barco. É o lucro? É o lucro que sobra. O lucro é muito pouco para quem tem só essa fonte de renda. E mesmo assim, as cargas estão cada dia mais escassas. E os saveiros, aos poucos, vão desaparecendo e apagando a típica paisagem dos baianos. Atualmente, não mais do que 20 saveiros ainda navegam pelas águas da Baía de Todos os Santos. Quando as estradas não existiam, essa frota chegava a 1.200 embarcações. O saveiro, naquela época, era a principal opção de transporte de cargas entre o Recôncavo e Salvador. Quem alcançou os bons tempos como seu Lourival sabe o quanto os saveiros eram importantes. Naquela época não faltava trabalho. Tinha carga tinha todo carga dia. à vontade, os barcos chegavam aí percorrendo. Tem carga aí? Tem. Mas uma coisa eles não perderam: o prazer de sentir o vento enchendo o pano da vela, empurrando o saveiro. Gosto muito da saúde, né? É mesmo? É. Eu aqui, ó, posso comer o mocotó e cair na água. O feijão cair na água, tem nada. Acabo de comer o feijão aí, me jogo aí, vou dormir. É mesmo? Tomo chuva, vou dormir molhado, não sinto frio. O amor destes senhores é o que ainda mantém os últimos saveiros nas águas da Bahia. Comecei a viajar com 13 anos de idade. Vou fazer 50 anos, já tenho 36 anos de navegação aqui. Quando você está navegando, você... Só alegria! Boa viagem! Tranquilo, obrigado! O Mar dos Saveiros é o berço do Brasil. É o mar das conquistas e dos desafios. Olhando do alto, a paisagem lembra uma ilha de paz. Mas nem todo mundo se aventura por esse pequeno pedaço de terra. Esta é a menor de todas as 56 ilhas da Baía de Todos os Santos. E a única que não é habitada. Vamos descobrir por quê? Estamos indo para lá. 2 horas de barco, partindo de Salvador. Nosso guia é Denilson Miguel, professor de História, que conhece bem a região. O nome assusta um pouco. Ilha do Medo. Há muitas histórias misteriosas nesse pequeno pedaço de terra. Dizem que quem desembarca aqui nunca é bem-vindo. Fantasmas, almas penadas estariam na atmosfera desse lugar. Eu não duvido de nada. Mas vamos ver se é verdade. O professor Denilson já ouviu histórias de arrepiar. Meu pai e meu avô saíram correndo daqui. Por quê? Ouviram vozes, gritos, gemidos. Pescador não vem aqui nesse lugar, não. Ah, é? É. Medo?
Rapaz, é mal assombrado, né? Mal assombrado mesmo é o lugar onde estamos chegando agora, bem no meio da ilha. É um velho casarão em ruínas. Talvez seja ele o motivo dos mistérios que rondam a Ilha do Medo. No século XIX, aqui funcionou um leprosário. As pessoas que tinham essas doenças incuráveis nas ilhas eram trazidas para cá, para esse espaço. E aqui elas ficavam até morrer? Ficavam até morrer. Quando a hanseníase era uma doença incurável e contagiosa, o velho casarão era local de isolamento. Desses uivos, desses lamentos, né, desses gritos e choros, talvez sejam as almas dessas pessoas, desses morimbudos do passado, que voltem para assombrar o espaço, para assombrar todo esse lugar. De repente, urubus chegam e pousam no casarão. Na Ilha do Medo, a visita deles pode ser um mau presságio. Tá com medo? É um pouco de receio, né? A gente chega aqui, não gosta de demorar muito não, né? Tá com vontade de ir embora? De ir embora. Eu não estou sentindo nada, né? Talvez não tenha sensibilidade para tanto, mas já que você está recomendando, vamos embora. Vamos. Muito mais medo sentiam os condenados que eram obrigados a cumprir penas nesta cidade. Estamos em Jaguaripe, bem no fim da Baía de Todos os Santos. Neste prédio, onde hoje funciona a prefeitura, gritos de sofrimento não eram assombração, mas a triste realidade. Aqui, no período do Império, funcionou a famosa cadeia do sal, uma das mais temidas do Brasil colonial. Com o movimento das marés, as celas que ficavam na parte mais baixa, na base do prédio, eram invadidas pelas águas salgadas da Bahia. Aqui no porão do presídio ficavam os presos considerados perigosos. E passar um tempo aqui nesse buraco era o maior castigo, era uma espécie de solitária. Eu vou descer para ter uma ideia do que sentia uma pessoa aqui embaixo. A água agora está rasinha porque o piso ficou assoreado pela lama que vem do manguezal. Mas contam que os presos ficavam com a água na altura do peito quando a maré subia. Se ficar alguns segundos aqui embaixo já é sufocante, imaginem como não era passar dias e noites vendo a maré subir, trazendo água com peixes, caranguejos e outros bichos. E era impossível fugir, porque aqui embaixo os presos ficavam acorrentados. O desespero só diminuía quando a maré esvaziava. A maioria dos presos não resistia ao castigo. Era uma pena de morte disfarçada. Eles entravam ali realmente para morrer. Não saíam vivos? Não saíam vivos. Quando a pessoa queria desejar mal ao outro, dizia o castigo de Jaguaripe que lhe persiga. Então, realmente, ninguém queria ser castigado nessa cadeia do sal. São muitas as histórias de sofrimento e coragem. Na ilha de Taparica, viveu uma heroína baiana, Maria Filipa. Descendente de escravos, em 1823, ajudou a expulsar as últimas tropas que resistiam à independência do Brasil. Nesta praia, ela liderou um grupo de 40 mulheres no ataque a uma embarcação de soldados portugueses. Foi uma batalha inusitada. Eles ficaram muito animados vendo um bando de mulheres nuas na praia. Vamos lá nos divertir um pouco, por que não? Chegando aqui, elas pediram que eles também ficassem nus. Rapaz, tinha um cansanção escondido. O cansanção é uma planta em contato com a pele, provoca muita coceira e a sensação de estar sofrendo queimaduras. E elas pegaram esse cansanção e deram uma surra neles, porque eles ficaram se coçando muito. Elas aproveitaram, os dominaram e atearam fogo nessas embarcações que estavam atracadas aqui. E elas levaram uma vantagem histórica. As mulheres comandadas pela heroína Maria Filipa acabaram ajudando o Brasil a conquistar a liberdade. O mar, protegido pelos deuses, transborda de cores, sons, fé, alegria e história. Tesouros no fundo do mar, naufrágios na Baía de Todos os Santos. É daqui a pouco.
centenária ponte de ferro liga duas das mais antigas cidades do Brasil. São Félix de um lado, Cachoeira do outro. Aqui, o mar se mistura com as águas doces do Paraguaçu. É como se o rio fosse um braço da Baía de Todos os Santos. Por este corredor marítimo, passava grande parte da produção agrícola do interior. O porto de Cachoeira era a conexão que encurtava o caminho entre o sertão e a capital baiana. Tudo aquilo que era produzido no sertão baiano, ervas, couro, farinha, tabaco e outros produtos que eram produzidos, inclusive o ouro produzido nas Minas Gerais, eram trazidos também por meio de tropeiros para Cachoeira e daqui seguia por embarcações para o Porto de Salvador. Aqui era uma zona de efervescência cultural. A própria configuração arquitetônica da cidade diz que ela era uma cidade rica. Tão rica que foi tombada pelo patrimônio histórico. Ganhou o título de Monumento Nacional. Mas nem por isso a cidade conserva uma vida de fartura. Até metade do século XX, Cachoeira era uma das cidades mais prósperas do interior do Nordeste. Atraía comerciantes de todo o Brasil e os barões da agroindústria daquele tempo. Essas ruas, de sobrados e casarões, foram construídas com o dinheiro da produção de açúcar e mão de obra de negros escravizados. Esta região do recôncavo baiano foi uma das pioneiras no Brasil na compra de negros africanos para trabalhos forçados. Estamos a caminho de um engenho que era um dos maiores da Bahia. De barco, 1 hora de viagem partindo de Cachoeira. O engenho Vitória se destacava na produção de açúcar até 1950. Hoje é um casarão em ruínas, nas margens do Paraguaçu. E quando desembarcamos, logo descobrimos que aqui dentro nada lembra os tempos de riqueza. Tudo aqui no meio do mato, abandonado. Esses pilares sustentavam a unidade de produção, era, professor, quer dizer, onde o açúcar era fabricado naquela época, né? Segundo o professor Fábio Batista, pesquisador da Universidade Federal, eram mais de 40 mil escravos nos engenhos da região. O Recôncavo, sem dúvida, é o berço dessa forma de exploração do trabalho escravo. E como eram tensas as relações com os patrões, o regime de trabalho era de poucos direitos e muito castigo. No mais violento, o escravo era amarrado num tronco, conhecido como pelourinho. Esse escravizado era preso pelo pescoço e ficava ali horas e até dias submetido a um regime sem água e sem comida. Com fome e com sede. Com fome e com sede. E do sofrimento nas senzalas surgiu uma confraria religiosa. Estas mulheres são da Irmandade da Boa Morte, uma devoção de quase 200 anos. Do céu, com minha mãe estarei. Na Igreja Católica, elas rezam para Nossa Senhora. E nos terreiros, homenageiam os orixás, os deuses do candomblé. No tempo da escravidão, os negros eram proibidos de cultuar suas divindades africanas. Por isso, eles foram buscar, nos santos católicos, semelhanças com os orixás. E assim o sincretismo começou a se manifestar nos terreiros da Bahia. Neste aqui, por exemplo, as imagens de Santo Antônio e de Ogum, vejam só, estão juntas no mesmo altar. Dia de festa no terreiro. O primeiro ritual é oferecer presente ao Xum. No balaio, perfumes e flores. Na canoa, fé na devoção. Os ajudantes remam com cuidado, bem devagar, e lá no meio do rio entregam um presente. Depois da oferenda, todos se reúnem no salão. Do trono, como uma rainha, a matriarca do terreiro comanda a celebração. Dançando, mães e filhos de santo reverenciam os orixás. Para as mulheres da Irmandade, este é o momento de se lembrar dos escravos, do sofrimento nas senzalas. Eles tinham, nas suas horas vagas,
as suas orações, pedindo a Nossa Senhora da Boa Morte para que desse um alívio, ou de morte, ou de acabar com aquele sofrimento. E o que era lamentação virou alegria quando veio a liberdade, em 1888. Eles aí passaram a agradecer. Se agradeceu a Nossa Senhora da Boa Morte por eles serem libertados daquele sofrimento e agradecendo a Nossa Senhora da Glória por eles terem sido libertados e estar todos agora livres daquilo tudo que passaram. Foi a glória, né? Aí foi a glória. Elas dizem que não há conflito entre a fé nos santos da igreja e nos orixás. A admiração é dos dois lados, diz o padre da igreja de Cachoeira. Embora sejam do candomblé, as irmãs da Boa Morte são bem-vindas ao templo católico. Deus que nós adoramos não é diferente do Deus que elas adoram. Por isso é importante que estejamos atentos para acolher sempre aqueles que nos procuram. E não poderia ser diferente com as irmãs da Boa Morte. E é na Igreja Católica que a Irmandade faz uma das festas mais tradicionais do candomblé. A procissão percorre as ruas de Cachoeira com a imagem de Nossa Senhora. É assim que todo ano as mulheres da Boa Morte agradecem a libertação dos escravos. Devoção a Nossa Senhora não atrapalha o culto do candomblé? Não atrapalha de espécie alguma. É o culto dela, estamos livres para ela, e o culto lá nosso também, estamos livres nas nossas horas. Na frente do cortejo, o padre e as mães de santo, de braços dados, dando exemplo de respeito às diferenças. Na terra de todos os santos, este é o espírito de católicos e seguidores do candomblé, seja nos templos ou nas águas da Bahia. Um guia que mostra os caminhos da Bahia de Todos os Santos. Sua luz pode ser vista a 70 quilômetros da costa. O Farol da Barra é um dos símbolos de Salvador. Até o fim do século XVII, o Porto de Salvador era o mais movimentado das Américas. Muitos navios europeus vinham buscar pau-brasil, fumo e açúcar. A única orientação para os navegadores eram as cartas náuticas daquela época, nem sempre seguras. Para facilitar, o rei de Portugal mandou construir o Farol da Barra depois de uma tragédia. As águas da Baía de Todos os Santos ainda guardam vestígios de um dos maiores naufrágios na costa brasileira. A 30 metros de profundidade, ainda dá para ver pedaços do navio. A âncora, parte do casco, canhões. Maio de 1668. O galeão Sacramento partiu de Lisboa com mais de 500 pessoas a bordo. Na entrada da Bahia, bateu num banco de areia e afundou. Apesar da boca da Bahia ser imensa, mas a passagem era estreita. E aí é onde causou o acidente. E aí ele não escapou do banco de areia? Não escapou do banco de areia, que esse banco de areia é extremamente raso, e ele começa a naufragar às 7 da noite e termina às 11 da noite, certamente com a maré levando ele, porque ele foi encontrado distante do banco de areia. Foram mais de 400 mortes, inclusive a do general Francisco Correia da Silva, que tomaria posse como governador. Porcelanas, objetos pessoais e até alianças de noivos com casamentos marcados. Essas botijas transportavam azeite e vinho português. Setembro de 1980. Há 36 anos, o Brasil acompanhou pela TV o naufrágio de outro grande navio. Na época, Sérgio Chapelin deu a notícia no Jornal Nacional. O navio grego Cavo Artemide está afundando perto de Salvador. O cargueiro encalhou no banco de areia Santo Antônio, na Baía de Todos os Santos. Ninguém morreu. O cargueiro grego saiu de Salvador levando ferro para a Inglaterra. Hoje está a 15 metros de profundidade. Bem no meio da Baía de Todos os Santos fica Itaparica, a maior de todas as ilhas. Tem 40 quilômetros de comprimento e 2 cidades. De um lado, Veracruz, em frente a Salvador. Do outro, a antiga Itaparica, batizada com o mesmo nome da ilha.
Esta é a terra do escritor baiano João Baldo Ribeiro, que morreu em 2014. Ele nasceu nesta casa, onde costumava passar férias. Oi de casa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Emília é a filha mais velha dele. Mora em Salvador, mas passa fins de semana em Itaparica. A casa passou por uma reforma sem alteração da arquitetura original. Ele nasceu aqui, Zé, nessa cama. Ah, é? E foi um parto difícil. Quantos conselhos ela ouviu do pai? O que você tem aqui, ninguém tira de você. Então, estude sempre, leia sempre, né? Que o conhecimento é o que leva a gente para frente. A sombra da mangueira era o lugar que ele mais gostava da casa. Aqui ele escrevia, cochilava. Itaparica era a grande fonte de inspiração de meu pai. Você conheceu os personagens? Conheci, claro. Que seu pai... Claro, e criou? Muitos ainda existem, né? Muitos estão entre nós, graças a Deus. Um desses personagens era seu Antônio, o Toninho, um dos melhores amigos de João Baldo aqui na ilha. O que mais me admirava nele, me cativava, era a simplicidade, porque uma figura como João Baldo, um acadêmico, entendeu? Um imortal, a saudade bate duro. Festa, alegria. O que mais poderia traduzir o espírito baiano? Só o orgulho de ter o mar da Bahia como identidade. O mar que transborda bondade e beleza, protegido por todos os santos. Fique agora com a série Lista Negra. Uma boa noite para você e até a próxima sexta.